Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse meio de canal, o Clube da FM. Como vocês estão nesse lindo dia de jogo do Brasil? É claro que esse vídeo está saindo depois dos jogos, então só para vocês verem a quantidade de jogos que a gente vai ter nessa última rodada. Bem-vindos à última rodada. Então já peço de antemão pra vocês se inscreverem no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal, cara. Se tiver o botão de hypar, hype esse vídeo, me ajuda demais. Vocês estão sempre me ajudando aí nessa reta de Copa do Mundo, né? Nessa maratona de vídeos de Copa do Mundo, né? Acho que eu sou o único youtuber ou influencer que está fazendo vídeo de análise de todas as partidas da Copa. Eu espero que sim. Se não, tudo bem, não tem nenhum problema. Eu faço aqui minhas análises tranquilinha e é o melhor conteúdo aqui pra vocês, não é mesmo? Bom, muitos jogos aconteceram hoje, como vocês podem ver aqui nos capítulos. Eles não estão divididos em partidas, eles estão divididos em grupos. Até porque, como vocês viram aqui na thumb, é a última rodada acontece todos os jogos ao mesmo tempo, de cada grupo, obviamente. Então eu estou gravando isso pós Canadá 1, Suíça 2 e pós também Bósnia 3, Catar 1, os jogos que aconteceram do grupo 2. Então hoje vai ter o grupo 2, 1, 2 e 3, né? O grupo 2 jogou mais cedo, daqui a pouco vai jogar o grupo do Brasil. O Brasil vai jogar às 19 horas, então eu vou gravar esses dois vídeos aqui rapidinho. Quando acabar os dois jogos do grupo do Brasil, vai ter Brasil, Escócia, Marrocos e Haiti. Vocês vão ver a análise daqui a pouquinho no mesmo vídeo. E depois vai ter a análise do grupo 1, né, falando sobre os jogos de África do Sul e Coreia do Sul. E depois México contra a Tchequia também. Então, são análises mais compactas, obviamente por conta do tempo, para eu não ficar dilatando tanto o tempo, mas como são a última rodada e os jogos acontecem no mesmo horário, eu tenho que dividir a tela em dois aqui, né? Então, é isso. Mas, muito que bem, gente. Eu vou começar falando principalmente desse primeiro jogo, né? Falando sobre Suíça e Canadá. A Suíça ganha por 2-1. A Suíça que encontra, se principalmente vocês estão vendo não só aqui do ladinho a escalação, mas eu vou deixar aqui, talvez eu deixe aqui como ficou a classificação do grupo, né? Então eu vou ficar paradinho aqui para não ter que vir pra cá e acabar comendo minha cabeça com a classificação do grupo aqui. Então, como vocês viram, a seleção da Suíça ganha, é a primeira colocada do grupo contra um Canadá que enfrentou principalmente muitas preocupações ao longo da semana, né? Um Canadá que teve o Eustáquio no banco, o Afonso Davies não conseguiu retornar para essa fase de grupos, o Bombito ainda continuou no banco, mas pelo menos o De Figueiredo consegue substituí-lo à altura e consegue jogar novamente bem até dentro dos padrões possíveis, né, do que a gente pode tentar imaginar um cenário dessa zaga onde normalmente teria o Bombito e o Cornelius. Não que hoje as falhas do gol do lado do Canadá, né, os dois gols tomados, foi do lado esquerdo, né, do Larray e do Cornelius, então o De Figueiredo conseguiu sair com um resultado até que positivo, de certa forma, né. A Suíça que veio a campo no seu tradicional 4-2-3-1, né, com Kobel no gol, Jakes, Elvedi, Akanji e o Rodrigues, Xhaka, Freuler e Manzambi, um pouco mais na frente, finalmente tomando essa titularidade. Olha só que coisa, né, tava faltando isso, né, porque o moleque entra, consegue jogar muito bem e não é titular, e agora consegue jogar novamente muito bem, é protagonista desse jogo, basicamente um jogo muito bom, um jogo que ficou muito bom nesse segundo tempo. O Embolo na frente, o Vargas e o Sou nos lados de campo. Contra um Canadá modificado no seu 4-4-2 padrão, né, do Jesse Marsh, um 4-4-2 de muita pressão, muita mobilidade, ao mesmo tempo um estilo Red Bull, como a gente já vem comentando aqui no canal, né, com Crepô no gol, Johnston, De Figueiredo, Cornelius e Larrea, Buchanan, Saliba no lugar do Kone, que toma esse lugar principalmente porque o Kone está fora por lesão, Chornel, como a gente tinha dito, o Stack não estava se sentindo muito bem, né, então o Chornier, ele toma esse lugar, o Ahmed fica na ponta, na meia esquerda, né, tomando o lugar do Miller, Larin e o David, né, e o Jonathan David no ataque. Bom, gente, foi um jogo de bastante intensidade no primeiro tempo, um jogo onde, principalmente nesses primeiros minutos, a gente via muitas jogadas de infiltração pelo lado
esquerdo do ataque da Suíça, né? A Suíça atacando muito por esse lado esquerdo, né? A gente viu um Rodrigues conseguindo disparar muito por esse lado, mas eu acho muito interessante não só as chances criadas pela Suíça, mas como o técnico Yakin, ele conseguiu encontrar bons jogadores para sua seleção, né? O Vargas, o Manzambi, dentro da Copa do Mundo, né? Já estavam pedindo passagens contra jogadores como o Ndoye e o Aesbicher também, jogadores que não estavam jogando teoricamente mal, mas não estavam produzindo tanto para fazer gols e serem decisivos, né? Porque, por exemplo, no jogo contra a Bósnia, o Ndoye, ele é a principal válvula de escape e de finalizações e de jogadas ofensivas pela Suíça, mas não estava conseguindo trazer esse a mais, esse plus. Chegou o Manzambi, toma o lugar, chegou o Vargas com muito mais poderio ofensivo do que só o Ndoye. Talvez até se você colocasse o Sou é esse ele atuou pela essa faixa de meia direita, mas ele vinha muito pro meio fazer essa recomposição, porque o Manzambi saía desse meio e vinha pra ponta direita, né? Então eles faziam muito essa troca. O Sou acho que é um jogador mais de controle, né? A Suíça é uma equipe muito híbrida, ela não tem meio que uma forma definida de jogar, isso acaba sendo bom e ruim, porque se você não tem uma forma definida, um lado é bom porque você consegue se transformar a cada jogo, a Suíça se transformou a cada jogo, né? Não tem uma forma muito bem definida, a gente viu hoje uma Suíça com muito controle no primeiro tempo, tentando atacar muito pelos lados de campo com a aceleração do Rodrigues, do Vargas e do outro lado o Manzambi, mas parando principalmente na defesa do Crepô e do Johnston, principalmente pelo lado direito, né, da defesa do Canadá, foi onde mais a Suíça tentou atacar. E do outro lado a gente viu um Canadá nesse primeiro tempo muito mais não agudo, mas tentando jogadas de contra-ataque também, né? Foi um jogo bastante preso nesse miolo de meio campo, né? Um jogo onde o Schack e o Freuler conseguiam controlar muito bem as bolas levantadas da defesa do Canadá até o ataque da Suíça, conseguia controlar muito bem esse meio de campo. Então foi um domínio de meio de campo muito interessante, de certa forma. A gente via, por exemplo, Chonier conseguindo lançar uma bola em profundidade pro Larry, onde perde um gol inacreditável nesse primeiro tempo. E aí a gente termina o primeiro tempo até com algumas chances criadas, algumas defesas, mas não necessariamente um primeiro tempo de alto nível, mas não estava ruim, de certa forma, né? Mas no segundo tempo tudo se modifica, tudo muda, né? A gente vê logo no primeiro minuto do segundo tempo uma grande jogada onde o Canadá muito desligado, né? Para esse lado esquerdo da defesa, né? Larray e Cornelius não conseguindo se conectar muito bem. O lançamento que o Pro embolou, o passe pro Manzambi, é onde ele faz o passe pro Vargas, encontrando sozinho do outro lado, e você vê a defesa do Canadá toda mal postada, toda mal configurada na sua defesa, né? E aí tem o primeiro gol do Vargas, e aí você tem logo quase em sequência, né, o Manzambi fazendo o segundo gol, né? O Manzambi fazendo o segundo gol, contando com uma falha até do goleiro Crepô para ampliar o marcador, né, e deixar a Suíça muito confortável durante a partida. É claro que o Canadá tentou responder com muita ofensividade, trocando algumas peças que estavam até conseguindo jogar, mas fazendo um jogo bem morno e discreto, né? Tirou o Chonier, que não entrou necessariamente mal, mas também não fez nada espetacular. Colocou o Eustáquio, colocou o Miller e o Olassuene no lugar do Clary Larin, que jogou mal, né? E tirou o Ahmed, que até tentou uma jogadinha ou outra, né? Mais um passe em profundidade, tentou 2 passes em profundidade, mas também muito pouco jogo criativo por parte do Canadá nesse terço final. E acabou colocando jogadores de mais velocidade e mais explosão nesse encaixe, né? Porque a Suíça coloca jogadores mais de defesa, mas ao mesmo tempo tenta se concentrar esse jogo nesse meio campo para tentar partir num contra-ataque 1x1, né? Com o Embolo. Você via, por exemplo, o Aesbicher, o Ndoye e o Widmer entrando nesse jogo muito mais para uma recomposição nesse meio de campo suíço, para tentar se posturar em um contra-ataque. E aí você viu um Canadá colocando o Promise David, né, no lugar do Buchanan, que também fez um jogo ruim, um jogo abaixo por parte do atleta canadense, mais um parte para o atleta canadense, e a gente via um jogo onde o Canadá tentava jogar muitas bolas dentro da área e fez o gol com o Promise David e acabou fazendo 2-1. Acabou perdendo por 2-1, né? Então você via um Canadá que até tentou, mas não conseguiu ganhar o seu resultado. Já no outro jogo, a gente tem Bósnia 3, Catar 1.
A Bósnia, que veio numa proposta mais diferente do que propriamente vinha fazendo, né? A gente via, por exemplo, uma Bósnia muito recuada, muito tentando nesses contra-ataques, até porque não tem muito material técnico para tentar fazer alguma coisa, né? Mas um Catar que muito mais frágil, e aí você tem todo um jogo brilhante, né, por parte do Aljebrovic, que faz o primeiro gol, né, nessa primeira jogadinha no primeiro tempo aos 29 minutos, uma jogada própria dele, recebe o passe do Basic para fazer o primeiro gol, e logo em sequência já faz o segundo gol numa jogada de levantamento, lançamento pro Dzeko. O Dzeko faz o chute, mas bate no Abunada e acaba batendo pro gol, né? O Abunada que também não jogou muito bem de novo, né? Ele que tinha sido destaque meu na primeira partida contra a Suíça, jogou mal esse jogo, não conseguiu ajudar muito a equipe Qatari, a seleção Qatari. E aí você tem, no final do primeiro tempo, o Al Hayats fazendo o gol, principalmente por baixo, né? Um lançamento por baixo. A gente via uma Bósnia que se projetava muito no campo de ataque, mas ao mesmo tempo, quando vai se defender e tentar correr para trás, é muito lenta e acaba tomando esse gol por baixo, até porque... E aí vem um erro do Catar. O Catar coloca jogadores de mais ofensividade, teve mais pressão, conseguiu gerar mais esforço, mais ataque, mais chances de ataque, mas muitos ataques concentrados pelo alto, e aí você tem uma defesa da Bósnia muito bem postada, né? E aí você tem o terceiro gol da Bósnia, onde sai numa jogada de escanteio, mais ou menos, podemos dizer assim, acaba sobrando e o Marmik faz o terceiro gol. A Bósnia praticamente já está classificada para os 16avos como terceiro colocado, é claro, pela questão do saldo de gols. O Canadá fica em segundo, o Catar está eliminado em quarto e a Suíça fica em primeiro lugar do grupo. E é claro, os destaques de cada uma das partidas, né? Do caso da Suíça e Canadá, o destaque meu, pelo menos, vai ser o Manzambi de novo, né? Não só pelo gol e assistência, mas também por toda a precisão e como esse moleque joga, né? Por mais que o Kobel tenha sido um destaque no final da partida, fazendo 3 defesas espetaculares que salvaram a Suíça de tomar um empate ou até mesmo uma possível virada, se por acaso tomasse o gol, o Manzambi, para mim, ele concentrou mais minutagens positivas do que o Kobel, que trabalhou muito nesses minutos finais, né? Mas o Manzambi trabalhou por mais tempo. E do lado da Bósnia, eu colocaria pro Aljebrovic, né? Jogou muito bem, um ponta bastante rabisquento, rápido, tomou essa titularidade na marra e muito com merecimento. Rapaziadinha, acabou de acabar os 2 jogos do grupo C. O Brasil vence por 3-0 a Escócia. O Marrocos vence o Haiti num jogo muito bom. Um jogo muito bom. Eu sei que a galera, obviamente, compra o jogo do Brasil, mas um jogo muito bom de Marrocos. Marrocos 4. Marrocos 4? Marrocos 4. Haiti 2. Jogo muito bom. Eu vou começar primeiro falando sobre esse Marrocos e Haiti, porque é um jogo com... Particularmente, né, vocês estão escutando os fogos, né? Não tem muito que posso fazer, até porque sempre tem que gravar no final dos pós-jogos, porque vai começar o grupo A daqui a pouquinho, né? Então, falando mais rapidinho, né? O Marrocos já veio basicamente classificado, né? Contra um Haiti já eliminado, mas para garantir essa primeira colocação, não conseguiu, ainda bem. A gente conseguiu a primeira colocação, ganhando da Escócia com muita tranquilidade, muita seriedade, cada jogo a gente vai evoluindo, mas a gente já fala da seleção brasileira. O Marrocos que veio a campo com Bono, Hakimi, Hannibal, Riyad e Saleh Ediki, Rabat Al-Aouni, o Brahim Dias, Salab El-Kanous e o Al-Kaabi, né, num 4-2-3-1, contra um Haiti que veio na sua formação mais tradicional, né, um 4-4-1, 4-4-1-1, com o Placide, o Duvernay, o Adel, Delcroix, o Experience, o Casimir, Jean-Jacques, Belegar e Providence, Isidore e o Joseph. Um jogo muito movimentado, um jogo muito interessante, muito legal. É um Haiti que todo momento nessa Copa do Mundo se propôs a jogar, mas não tem uma defesa muito boa, às vezes acaba tendo muitos problemas, principalmente nessa parte defensiva, né? Às vezes do correr para trás, toma muita bola nas costas também, acaba sendo uma defesa muito espaçada muitas vezes, e tem muitos erros individuais também, né? Você olha nos gols que Marrocos fez, foi muitos erros individuais, mas quem abre o placar surpreendendo foi a seleção
do Haiti, fazendo um golaço do Joseph, que acabou sendo dado contra, né? Um gol meio bizarro, mas tudo bem. Depois tem logo um empate do Hakimi, o Hakimi participando tanto do gol quanto da assistência pro Saibari, né? Porque ele conseguiu empatar com um gol depois do golaço também do Isidore. Cara, esse jogo foi muito bom. Esse jogo foi muito bom, uma pena que ele foi ao mesmo tempo do jogo da seleção brasileira. É claro que, novamente, eu gostaria que as pessoas assistissem mais esse jogo também, né? Mas óbvio, né? Você olha a discrepância você tinha 17 milhões, eu tô assistindo pela Casa TV, né? Tinha 17, 18 milhões e o outro só tinha 600 mil, tá ligado? É meio discrepante isso. E no segundo tempo continuou essa intensidade, né? Uma intensidade muito grande por parte do Haiti, que continuou pressionando acima, tentou as melhores oportunidades, tentou partir para cima, mas acabou tomando o gol da virada, né? O gol do Rahimi, num gol onde sai num escanteio, e depois toma o 4-2, né? No gol do Yassimé, com uma excelente jogada do próprio Rahimi, né? Que vai até a linha de fundo contra o Arcos e toma a bola dele para poder fazer o quarto gol. Marrocos passa em segundo colocado com muito mérito, vem jogando muito bem. É claro que mostra muitos problemas defensivos também, mostra não só problemas perto da sua área, mas principalmente até por estar uma seleção meio reserva, podemos dizer assim, né? Acabou tendo alguns probleminhas também. Bom, agora vamos falar agora do jogo do Brasil e Escócia. Brasil vence por 3-0, um jogo muito bom também. A seleção brasileira vem evoluindo muito bem. A seleção brasileira que consegue mais uma vez uma vitória e convence. Não só vence, mas convence, né? A primeira partida é um jogo ruim, um jogo com resultado muito bom, até pelas circunstâncias do resultado, mas uma partida muito ruim praticada de futebol. Na segunda partida, um futebol ok, com um resultado excelente, e agora um futebol excelente com um resultado excelente também, né? Então a gente tem o melhor dos mundos nessa terceira partida. O Brasil vence por 3-0 contra uma Escócia que, se a gente pode resumir aqui rapidamente, até porque a Escócia tentou muito nesse final de segundo tempo, né? As melhores tentativas da Escócia, que foi formada, que chegou, né, num 4-2-3-1, mas esse 4-2-3-1 que vocês estão vendo aí, inclusive na tela, é meio enganoso, principalmente quando a gente pensa que a Escócia veio num 4-4-1-1 também, né? Veio com Gunn no gol, Patterson, Hendry, McKenna e Robertson. Veio com McGinn, McLean, Ferguson e Gansdoke, McTominay e Shaklan um pouco mais à frente. A Escócia que basicamente veio para se defender, a Escócia que já tinha falado em entrevistas, né, o próprio técnico tinha falado, nós viemos para nos defender e viemos para tomar o menos gols possíveis, né, e sempre tentando apostar nessa verticalidade no primeiro tempo com o Doak, no segundo tempo com o próprio Christie, o próprio Halston também ali, né, para tentar encontrar alguma versatilidade e também tentar, eu tô vendo ali o jogo, e também ver, por exemplo, bolas dentro da área. O Alisson jogou muito bem, e aí a gente olha, por exemplo, para a seleção brasileira, o Alisson jogando mais uma vez muito bem, o Danilo muito correto, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães muito seguros, e o Douglas Santos, que não teve tanto destaque, né? Essa nota é muito mentirosa. Essa nota aqui é mentirosíssima, tá? O Douglas Santos foi correto, anulou o Doak todas as vezes que tinha que anular. Conseguiu jogar muito bem pra cima do Doak. Paquetá jogando muito bem. O Casemiro fazendo a melhor partida dele até então nessa Copa do Mundo. O Bruno Guimarães dando assistência pro terceiro gol. O Ryan substituindo muito bem o Rafinha, jogando muito bem, não só no entrelinhas, mas também atraindo a marcação para que o Vini pudesse brilhar mais uma vez. E o Matheus Cunha fazendo seu golzinho. Não teve tanto destaque igual teve no último jogo, mas teve seu golzinho também. Camisa 9 tem que brilhar para isso mesmo. E um segundo tempo onde a gente viu o Neymar em campo, a gente viu o Endrick em campo também. Então foi muito legal, muito divertido também ver um pouco mais do Neymar em campo, ver também o Endrick jogar esses minutinhos. Então a gente vê uma seleção brasileira muito vertical, muito
para frente, né? O Ancelotti gosta dessa verticalidade, gosta desse vigor que a seleção tem. Não à toa os primeiros gols nascem principalmente de falhas individuais dos jogadores, né, da seleção escocesa, nessa pressão, né? Nessa pressão de roubo de bola, né? O primeiro gol nasce nessa roubada de bola em cima do McKenna, do Ryan, que faz o passe pro Vini, o Vini faz o primeiro gol. Depois tem um gol muito mal anulado por parte do técnico, parte do árbitro, que seria o segundo gol do Vini na partida, mas foi anulado. Depois ele faz um outro gol numa assistência muito bonita de um lançamento para dentro da área, que o Vini faz um gol de cabeça, e o terceiro gol nasce numa jogada de ataque, né? Uma jogada de ataque onde o Bruno Guimarães ataca esse corredor, chama a marcação, faz o passe para o Matheus Cunha, o Matheus Cunha faz o terceiro gol. Um Brasil muito convincente, um Brasil muito bom, e os meus destaques dessas partidas são pro lado de Marrocos e Haiti. É claro, meu destaque vai ter que ser o... Cara, meu destaque vai ser... Tô pensando aqui, acho que vai ser o Hakimi, né? Não só pelo gol e assistência, mas por tudo que ele conseguiu fazer por esse lado, tanto atacar quanto defender, né? É um jogador que não só ataca o que tá lá na frente, né? Não só anula, ele joga em qualquer posição, né? Ele é um lateral que tá no ataque, na ponta esquerda, vai pra ponta direita, vai pro meio, vai pro centro, vai... Daqui a pouco ele joga até no gol. E, obviamente, do jogo do Brasil, minha escolha tem que ser o Vini Júnior. De novo, né? É a terceira vez que a gente escolhe ele. E justamente, né? Não, é a terceira? Eu não sei. Agora eu tenho que conferir. Eu vou conferir isso aqui ao vivo, inclusive. Não, é a segunda vez. É a segunda vez. Até porque no jogo de Marrocos eu escolhi o Brahim Dias, né? É verdade. Eu escolhi o Brahim Dias. E aí agora o Vini Júnior ganha a segunda vez. Então, meus parabéns a todos. Jogos do dia. Terminado o grupo 1 da Copa do Mundo, né? Que foi o último jogo dessa rodada, dessa terceira última rodada. O México venceu por 3-0 a seleção da Tchequia, e a Coreia perdeu por 1-0 para a seleção da África do Sul, que jogou muito melhor, que mereceu o resultado. Vamos falar primeiramente sobre essa partida da África do Sul contra a Coreia do Sul, né, os países do Sul. África do Sul que mereceu a vitória, tá, gente? Mereceu a vitória, fez o seu gol no segundo tempo, gol com o Masseco, um time que você olha aqui no papel, time com Williams, Mudal, Ocon, Bocase e o Modiba, Sitho, Imba, Mofokena, o Apolis, o Magopa e o Masseco contra uma Coreia do Sul muito pouco evolutiva, né? Quando a gente olha, por exemplo, para alguns destaques, né? O, o, o Han Kim-jo, o Han Hee-chen jogou muito mal, o Lin Kang-in até tentou alguma coisinha no primeiro tempo, mas a gente via uma Coreia do Sul não evoluindo ao longo das rodadas, né? Você teve uma Coreia do Sul no primeiro jogo muito interessante da sua maneira de jogar no entrelinhas, contra uma Tchequia muito travada, muito parada, que no primeiro tempo tinha a questão da força física, mas depois acabou sucumbindo com todas as faltas de cartas, né, de ter trabalho humano, né, de jogadores mesmo, de qualidade, e a Coreia do Sul conseguindo sair melhor. Num segundo jogo contra o México, muito abaixo, não conseguindo criar nada direito. E contra a Coreia e contra a África do Sul, pior ainda, né? Conseguiu no primeiro tempo sofrer muitos lances de tentativas de ataque da África do Sul, que poderia ter saído com mais gols, o Massaco, que inclusive já adiantando aqui, vai ser o meu voto, o Masseco, né? Vai ser o meu voto, né? Eu sei que eu tenho que falar no final, mas aqui já vou adiantar. Vai ser o meu voto. Ele poderia ter feito mais gols, mas muito decepcionante o trabalho da Coreia do Sul e principalmente também do próprio árbitro Hong Min-gyo, né? Ele já era do árbitro, não, do técnico. Ele já era um técnico muito questionado já se deveria ter continuado no comando da seleção da Coreia do Sul, por mais que faça eliminatórias com certa tranquilidade.
Mas é uma Coreia do Sul que não evoluiu o seu futebol, né? E a gente viu um segundo tempo com muita dominância nos contra-ataques, principalmente da África do Sul, conseguindo principalmente sair por esse lado direito, onde está o Maseco, mas a jogada do gol nasce pelo lado esquerdo, né? Nasce principalmente com as entradas dos jogadores, né? Com o Moreni, que logo quando entra no lugar do Apolis, que não estava conseguindo se encaixar muito bem, porque ali tinha o seu e o Lee conseguindo fazer uma marcação dobrada muito interessante, ele consegue sair da marcação, faz o cruzamento, faz o gol. Então, muito legal que a África do Sul finalmente conseguiu se classificar para uma fase mata-mata de Copa do Mundo pela primeira vez e a Coreia do Sul vai rezar para Cristo para ver se consegue passar nos terceiros lugares. Aí tem que ver as combinações dos outros grupos. E vamos lá, gente, vamos falar também principalmente desse Tchequia e México, né? O México que venceu uma Tchequia pobre, sem ideias. É as seleções do leste europeu jogando seu futebol que consegue jogar, né? É um futebol que não tem muita evolução no sentido técnico, não tem jogadores muito técnicos, tem alas muito rápidos e de boa capacidade para ir e voltar, principalmente, porque são jogadores que em contra-ataque, na transição do ataque, tem que levar essa bola o máximo possível para a linha de fundo para cruzar na área para tentar encontrar os seus atacantes mais altos, né? Seja, por exemplo, no caso da Tchequia, você tem, por exemplo, o Roslek, você tem também o Susek, que é um volante, mas entra na área também como um cara grandalhão, né? O Pakitrichik também, um cara grandalhão. Jogadores mais altos, tem o Chori também, grandalhão também, mas é uma seleção muito frágil, uma seleção que, por exemplo, no primeiro tempo, foi um primeiro tempo, assim, talvez do grupo, foi o pior primeiro tempo desse grupo A, se a gente for separar todos os jogos. Esse foi o pior primeiro tempo, porque a Tchequia tentava atacar, a Tchequia estava muito mais propositiva para atacar do que a seleção do México, e óbvio, o México já estava classificado, a seleção da Tchequia precisava dos pontos. Mas era uma Tchequia que, sabe, não tentava muita coisa, e aí ficava meio bunda, sabe, meio mole, meio... E aí o México não precisou forçar tanto para fazer os gols, né? Até no segundo tempo começou a forçar um pouquinho, aí já fez o primeiro gol com o Chaves, fez o segundo gol com o Quinhões e fez o terceiro gol com o Fidalgo, né? E é muito legal também a entrada do Ochoa, cara. É muito foda quando a gente vê caras desse tamanho pra Copa do Mundo. Assim, eu gosto do Ochoa, mas eu sei que ele é um goleiro de nível ok, mediano, ok, mas muito histórico e folclórico para futebol, né? Mas eu gosto de todo o elogio, de todo o clamor que tem Guilherme Memo Ochoa, velho. Ele é bizarro. E talvez seja o seu último jogo de profissional mesmo, né? Ele anunciou que vai se aposentar no final da Copa do Mundo. Tá com 41 anos, então muito legal tudo que tem acontecido. Muito bom pro México, classifica com 100% de aproveitamento. Em Copas do Mundo em casa, o México costuma fazer uma gracinha, então vamos ver. É a terceira Copa do Mundo em casa, então vamos ver o que aguarda para a seleção mexicana. E a gente já tem o primeiro confronto dos 16 avos, né? Definido mesmo. Que é o primeiro confronto de fato, né? Que vai ser Canadá contra a África do Sul. Então, um espetáculo, podemos ver assim, que legal para a África do Sul, né? Já falei o meu voto para a África do Sul e Coreia do Sul, que é o Maseco, destaque também o goleiro Williams também, que jogou muito bem na reta final. Mas, e o meu destaque de Tchequia e México, eu poderia votar no Alvarado, no Sanches, né? Jogaram bem, mas o meu voto vai ser aquele asterisco, como eu fiz com o Koné, um voto mais por solidariedade também, tudo que aconteceu. E aqui vai ser um voto mais por memória e por legado mesmo. Vou ser pro Ochoa, por causa de tudo que simboliza, até porque foi um jogo bem. Sabe, se não tivesse os gols do México, ia ser um jogo bem. Bem ok, sabe? Valeu. Mas é isso, gente. Diga o que vocês acharam nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo. Até a próxima, bebam água e adeus.